O sol nascia preguiçoso por trás das serras, aquecendo com suavidade a terra úmida do quilombo, enquanto a mata ainda guardava em silêncio os sussurros da noite. Dentro das casas de barro e palha, os moradores despertavam com o cheiro de mingau quente, fumaça de lenha e esperança. A liberdade, embora frágil, se fazia sentir nas batidas dos tambores e no som das crianças correndo entre as trilhas. Zumbi, com o rosto firme e os olhos cheios de passado, já estava de pé. Seus pensamentos pesavam como pedra em seu peito. Ele sabia que a paz no quilombo era relativa, vigiada de perto pelas armas dos brancos, pelo silêncio dos matos e pela coragem dos seus. Zumbi aprendera desde cedo que o mundo fora do quilombo era feito de correntes invisíveis que nunca se rompiam de uma vez. Era preciso estar atento aos ruídos vindos das vilas vizinhas, pois sempre traziam más notícias. Daquele lado do sertão, os boatos chegavam como vento, soprando tragédias antes que os olhos vissem. E havia um nome que vinha com mais frequência, arrastando consigo medo, choro e revolta. Coronel Benício Vale Verde, um senhor de engenho, dono de uma propriedade que parecia se estender até onde a vista não alcançava. Dizia-se que ele era o tipo de homem que comprava gente como se fosse gado, um tipo que sorria enquanto arrancava a dignidade das pessoas, especialmente das moças negras. Algumas fugiam, outras ninguém nunca mais via, e as que voltavam, voltavam mudas, com os olhos sem cor, como se algo tivesse sido arrancado de dentro delas. O coronel tinha gosto pela crueldade. Mantinha meninas escondidas em uma ala dos fundos de sua casa grande. Prometia liberdade, mas entregava abuso. Prometia proteção, mas só conhecia a posse. No quilombo, uma jovem chamada Ialá era como uma flor de resistência. Forte, mas doce. Havia nascido em liberdade, filha de uma ex-escrava que escapara para Palmares, ainda jovem. Ialá cresceu ouvindo histórias de valentia, sabedoria ancestral e esperança. Sabia como caminhar em silêncio pela mata, como encontrar água nas pedras e como fazer remédio com folhas. Seu sorriso era constante, mas seus olhos, eles guardavam uma inquietação que ninguém compreendia. Naquela semana, Ialá decidiu sair sozinha rumo ao mercado da vila, o que era raro. Disse que ia buscar fumo e sal, mas havia mais por trás. Na vila, ela reencontraria uma amiga de infância que não via há anos, chamada Maíta. Maíta fora levada à força quando ambas tinham apenas 12 anos. Um capanga do coronel a apanhou na estrada de barro. Desde então, sumiu. Mas agora havia rumores de que Maíta aparecera na vila, trabalhando silenciosa, com a cabeça baixa, nos fundos da venda de um português. E Ialá foi e voltou sem fumo, sem sal e sem falar uma palavra. Naquela noite, ela não comeu, não dançou, não dormiu. Zumbi notou seu silêncio e nos olhos da menina viu algo que conhecia bem: revolta. Demorou 2 dias para que ela contasse. Contou baixo para ninguém mais ouvir. Contou com pausas, como quem cospe farpas. Disse que Maíta estava viva, mas quebrada, que vivia como sombra, que havia sido entregue ao coronel por um traficante que dizia ser dono dela. Disse que o coronel a tinha usado como quis, até ela parar de reagir. E agora estava ali, escondida, na vila, encolhida, costurando panos e tentando esquecer o que não se esquece. Zumbi ouviu calado, com os olhos apertados como se quisesse rasgar o tempo. Cada palavra de Ialá acendia nele uma chama antiga, do tempo em que sua mãe fora levada e nunca mais voltou. Do tempo em que viram irmãos seus apanharem até perder o nome. Havia, dentro de Zumbi, uma força que dormia, mas que histórias assim despertavam. E naquele momento, ele soube que era hora de agir. Zumbi não era só guerreiro, era líder. E sabia que um ataque ao coronel significava mais do que vingança.
Era mandar um recado para todo o sertão. Era dizer que Moça Negra não era carne, que Palmares não era buraco de esquecimento e que quem ousasse ferir uma das suas haveria de pagar. Naquela mesma noite, Zumbi reuniu os anciãos, os guerreiros e os que tinham perdido alguém para as mãos do coronel. Falou pouco. Seus olhos falaram por ele. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi de confirmação. Foram semanas de preparo. Caminharam à noite, espionaram os arredores da fazenda, identificaram os horários dos capangas, os movimentos da Casa Grande, os atalhos pelo mato. Um velho chamado Aruan, que conhecia o engenho de outras épocas, deu informações preciosas. Disse onde ficavam os depósitos, as celas, os túneis de escoamento. Disse que havia uma ala onde ninguém entrava. Era lá que o coronel escondia suas propriedades. Enquanto isso, no engenho, o coronel Benício vivia seus dias como um rei sem coroa. Passeava entre os canaviais com sua bengala de ouro, olhava os corpos negros trabalhando e sorria com os dentes amarelados. Seus soldados obedeciam sem questionar, movidos por medo e pelo ouro sujo que recebiam. Em uma das noites mais escuras do mês, quando a lua se escondia atrás das nuvens, o grupo de Zumbi partiu. Eram cerca de 20 homens e 3 mulheres, todos preparados, todos em silêncio. Os tambores não tocaram naquela noite. Não havia festa. Havia guerra. A estrada era longa, o mato alto, os perigos muitos, mas havia em cada passo a certeza de que estavam prestes a fazer justiça. E Alá foi junto. Disse que não aceitaria ficar. Disse que queria ser o rosto que Maíta visse ao ser libertada. Disse que se o mundo tivesse justiça, ela queria estar lá para vê-la acontecer. Quando chegaram perto do engenho, tudo estava quieto. As sentinelas dormiam confiantes, acreditando que os quilombolas nunca ousariam tanto. Mas era exatamente essa a vantagem. Zumbi e os seus passaram pelos fundos onde o mato era mais denso. Usaram os túneis, escalaram as cercas, renderam os primeiros guardas como quem doma cavalos assustados. A Casa Grande era um monstro adormecido. Cada janela parecia um olho fechado e cada parede uma promessa de dor. Mas dentro dela havia algo mais valioso que ouro, vidas, e era por elas que estavam ali. Zumbi entrou pela porta dos fundos com Yalá ao lado. No silêncio, ouviam-se os estalos da madeira velha, os grilos cantando e os sussurros de um tempo que queria mudar. No andar de cima, o coronel dormia, embalado por seus crimes. E no porão, vozes abafadas pediam socorro, sem saber se ainda havia esperança. Quando Yalá achou Maíta, o tempo parou. Ela estava mais magra, mais pálida, mas seus olhos reconheceram a amiga. Chorou sem barulho, como quem não acredita que ainda tem alma, e Yalá a abraçou com força. Disse que não precisava mais ter medo. Disse que estavam ali para acabar com tudo aquilo. Zumbi subiu as escadas como um trovão que se recusa a esperar. Raio arrombou a porta com o ombro e encarou o coronel, que acordou atordoado, confuso, tentando entender se era sonho ou pesadelo. Mas a imagem diante dele era real, um homem negro, com olhos em chamas, espada na mão e justiça no coração. E, sem dizer uma palavra, Zumbi fez o que precisava ser feito. O grito do coronel ecoou por segundos que pareceram uma eternidade, abafado pelas paredes grossas da Casa Grande. Zumbi não hesitou. Não era apenas um ato de vingança. Era a execução de uma sentença muito atrasada. Cada gota de sangue derramada naquele quarto carregava séculos de dor. Cada golpe dado representava mães arrancadas dos braços de seus filhos, meninas violentadas, homens quebrados no tronco. O coronel Benício caiu ao chão como um pedaço de história podre sendo arrancado da terra. A Casa Grande, que sempre exalou opressão, se encheu de um silêncio novo. Um silêncio estranho, pesado, mas necessário. Zumbi olhou ao redor. Havia
chegado a hora de partir. O plano nunca foi dominar o engenho, mas libertar os que ali estavam. Justiça não é conquista de território, é reparação de alma. E Alá e Maíta caminhavam juntas, quase como crianças de novo. Maíta apoiava-se no ombro da amiga, com as pernas tremendo, o rosto manchado de lágrimas, mas agora havia vida em seus olhos. Outras mulheres saíam dos quartos escondidos. Havia meninas com os pés descalços, mulheres com os olhos fundos e as roupas rasgadas. Algumas não falavam, apenas seguiam, como sombras finalmente chamadas de volta à luz. Do lado de fora, o grupo de Zumbi reunia os libertos, um velho chamado Simeão, que estava preso há mais de 10 anos numa cela escondida. Foi o último a sair. Seus cabelos estavam brancos e seus braços fracos, mas sua boca ainda conhecia a palavra liberdade. Quando viu o céu da noite, chorou, não pelas dores que viveu, mas por ainda estar vivo para ver a queda do monstro que o acorrentou. O grupo partiu antes do primeiro canto do galo. Queimaram os papéis do coronel, libertaram os últimos animais presos nos currais e seguiram por uma trilha antiga, conhecida apenas pelos quilombolas mais velhos. Levaram todos os sobreviventes. Não deixaram ninguém para trás. Quando o sol nasceu, o engenho ainda fumegava. Os moradores da vila, acostumados a temer o coronel, não entenderam o que tinha acontecido. Alguns diziam que era coisa do demônio, outros que os escravos se revoltaram, mas entre os mais sábios, a mensagem era clara. Zumbi dos Palmares passou por aqui. E onde Zumbi passa, a opressão não fica de pé. No caminho de volta, ninguém cantou. Era um silêncio respeitoso, como em velório, mas também carregado de alívio. Maíta andava devagar, ainda assustada, mas aos poucos os sorrisos ao redor começavam a despertar nela algo esquecido. Pertencimento. Pela primeira vez em anos, ela não era posse de ninguém. Era uma mulher entre os seus. Ao chegar no quilombo, o grupo foi recebido com olhos cheios de expectativa. Quando viram Maíta e as outras mulheres chegando, houve comoção. As crianças correram, os mais velhos ajoelharam. Um menino pequeno se aproximou de Maíta e entregou uma flor. Ela pegou com as mãos trêmulas e o abraçou sem dizer nada. Era como se naquele gesto estivesse devolvendo à humanidade que lhe roubaram. Zumbi não fez discurso. Caminhou até o centro do quilombo, olhou para todos e apenas assentiu com a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, não de cansaço, mas de emoção contida. Em seu íntimo, sabia que aquela vitória era pequena diante do tamanho da luta que ainda enfrentariam, mas era uma fagulha de esperança, um lembrete de que resistir vale a pena. Nos dias seguintes, o quilombo virou um reduto de cura. As mulheres resgatadas foram recebidas com acolhimento. As parteiras cuidavam dos seus corpos machucados. Os curandeiros tratavam das feridas invisíveis. Maíta passou dias sem falar muito. Mas Ialá nunca saiu de perto dela. Dormiam juntas, conversavam com os olhos. Aos poucos, Maíta voltou a cantarolar as músicas de infância. E quando dançou pela primeira vez, as palmas ecoaram como se o céu inteiro estivesse batendo palmas junto. A notícia da queda do coronel se espalhou como rastro de pólvora. Nas vilas vizinhas, outros senhores começaram a reforçar suas propriedades, com medo de ataques. Mas Zumbi não queria guerra pela guerra. Ele queria respeito. E aquele ato era uma carta aberta. Se ferirem os nossos, nós vamos buscar. Porém, com a fama, veio também a ameaça. Os portugueses da capital começaram a pressionar a coroa para agir. Um mensageiro chegou ao sertão, trazendo uma carta oficial. Zumbi dos Palmares fora declarado inimigo do reino. A ordem era clara: capturá-lo, vivo ou morto. O engenho destruído do coronel foi citado como prova da rebeldia crescente dos negros foragidos.
A recompensa por sua cabeça aumentou. Zumbi leu a carta sem emoção. Já esperava. A liberdade dos seus nunca viria sem preço. E se o preço era sua própria vida, ele pagaria, mas não antes de garantir que cada um dos seus soubesse o valor que tinham. O tempo passou e o quilombo cresceu. Recebeu novas famílias, abrigou fugitivos, ensinou crianças. Maíta virou curandeira. Suas mãos, antes trêmulas, agora curavam. E Alá se tornou uma das guerreiras mais respeitadas, treinando jovens para a defesa. E Zumbi continuou sendo o pilar de todos. Um homem com feridas que ninguém via, mas que sustentava o mundo de muitos. Numa manhã chuvosa, uma moça apareceu no portão do quilombo. Estava suja, desnutrida, com o rosto marcado por hematomas. Seu nome era Lourdes. Disse que havia fugido de um novo senhor de engenho que se instalou na antiga propriedade do coronel Benício. Disse que os abusos continuavam, que aquele homem dizia que os negros são propriedade natural dos brancos. Disse que havia outras meninas sendo mantidas, trancadas em quartos escuros. Zumbi ouviu tudo sem interromper. Maíta, que escutava ao lado, apertou a mão de Ialá. A dor era velha, mas a raiva era nova. Era como se tudo quisesse se repetir. E era exatamente por isso que não podiam parar. A história estava ensinando: quando o mal perde espaço, ele muda de rosto, mas continua tentando ocupar o mesmo lugar. O Conselho do Quilombo se reuniu. Alguns diziam que era arriscado demais, que agora a coroa estava atenta, que qualquer novo ataque traria represálias. Mas outros, como Aruã e Simeão, diziam que o medo não podia ser maior que a vergonha de aceitar o silêncio. Zumbi ficou em silêncio por longos minutos. Quando falou, sua voz era calma, mas firme. Disse que não havia honra em fingir que não. Sabia que se há alguém sofrendo e o mundo permanece quieto, então a injustiça venceu duas vezes, quando machuca e quando é ignorada. E então decidiu, iria de novo. Zumbi passou a noite sentado diante da fogueira, o rosto iluminado apenas pelas chamas que dançavam no escuro. Ao seu redor, o silêncio dos que compreendiam o peso das decisões. Em seus olhos, não havia dúvida. Havia apenas a memória dos que sofreram e a certeza de que não podia recuar agora. Enquanto o fogo crepitava, ele pensava nas palavras de Lourdes, na repetição do horror, na ferida que nunca se fechava. Não bastava derrubar um nome, um homem. O que eles enfrentavam era um sistema inteiro, uma estrutura que se reconstruía sempre que achava espaço. Na manhã seguinte, reuniu novamente os guerreiros do Quilombo. Não eram tantos como antes. Alguns haviam partido, outros estavam feridos, mas os que restavam estavam prontos. A luta não era mais só contra um senhor de engenho, mas contra uma ideia antiga que insistia em viver. Zumbi sabia que essa missão podia ser a última, mas era melhor morrer lutando do que viver se escondendo da verdade. Desta vez, levaram menos gente. A estratégia seria diferente. Discrição acima da força. Entrariam sem serem vistos, libertariam as prisioneiras, deixariam o recado. Zumbi confiava em Ialá para conduzir as mulheres, confiava em Aruã para abrir caminhos no mato sem deixar rastros. Maíta, embora mais frágil, insistiu em ir. Disse que não podia ficar, não depois de tudo. Queria que as meninas a vissem, soubessem que era possível sair viva daquele inferno. Durante 3 dias, caminharam por entre vales e matas fechadas. Dormiram pouco, comeram menos. O novo senhor do antigo engenho era chamado de Baltazar, um português de aparência jovial, mas de alma apodrecida. Dizia-se que ele queria recuperar a honra da terra e tornar o sertão novamente produtivo. Mas todos sabiam o que ele fazia. Comprava meninas pobres em vilarejos, iludia famílias com promessas de trabalho e trancava moças em quartos onde não entrava sol. Ao chegarem perto do engenho,
encontraram o cenário familiar: cercas altas, vigias com armas, cães farejadores, mas também notaram algo diferente. O clima era de tensão. O nome de Zumbi havia se tornado um fantasma que rondava os brancos. Eles sabiam que estavam sendo observados, e isso os deixava mais agressivos, mais cruéis. Na segunda noite, Zumbi e o grupo avançaram. Entraram pelos fundos, por um córrego que cruzava o terreno, atravessaram o lamaçal com dificuldade. Ialá e Maíta foram à frente, vestidas como serviçais, usando roupas roubadas da última casa que haviam passado. Caminharam entre as sombras até encontrarem a ala das prisioneiras. E quando olharam através das grades, viram os mesmos olhos apagados que Maíta conhecia tão bem. As meninas estavam em condições desumanas, amarradas, desnutridas, com marcas de violência nos braços e no rosto. Uma delas, chamada Nandinha, não passava de 10 anos. Chorava baixinho, chamando pela mãe. Outra, Cira, já não falava, apenas encarava o vazio. Maíta se aproximou com cuidado. Abriu a porta com a chave que Aruan havia conseguido roubar de um dos guardas. Disse baixinho que tinham vindo libertá-las. Algumas hesitaram. O medo era maior do que a esperança. Mas quando Nandinha segurou a mão de Maíta e disse, "Me leva", todas seguiram. Enquanto isso, Zumbi enfrentava os primeiros capangas. O combate foi rápido e brutal. Um dos homens tentou gritar, mas foi contido antes que pudesse fazer alarde. Zumbi lutava como quem protege sua própria alma. Cada golpe era certeiro. Não havia espaço para erro. Aruan cuidava da retaguarda. Quando perceberam que o alarme seria acionado, incendiaram um dos depósitos para causar distração. As chamas começaram a subir e a confusão se espalhou. Os soldados correram, os cães latiram, e no meio do caos as meninas começaram a fugir, com Ialá e Maíta à frente. Uma delas caiu, mas foi levantada por outra. Ninguém ficava para trás. Era como se a dor comum tivesse criado uma corrente invisível entre todas. Zumbi encontrou Baltazar no meio do terreiro, aos gritos, mandando seus homens defenderem a casa. Mas quando viu o rosto de Zumbi, empalideceu. Tentou fugir, mas tropeçou na lama. Caiu de joelhos, suplicando por sua vida. Disse que era apenas um comerciante, que fazia o que todos faziam, que só queria manter a ordem. Zumbi olhou para ele com nojo. Disse apenas uma frase: "Você é o herdeiro da vergonha dos seus." E o deixou ali, cercado pelas próprias chamas. Grupo fugiu pelos matos, agora com mais de 20 meninas resgatadas. Algumas choravam, outras riam em estado de choque. Ialá cantava baixo para acalmar Nandinha, que tremia em seus braços. Maíta andava com os olhos cheios de lágrimas, mas firmes. Tinha se tornado o que nunca imaginou, a esperança de alguém. Quando chegaram ao quilombo, a emoção tomou conta. Os mais velhos choraram como crianças, os jovens ficaram em silêncio, como diante de um milagre. O ato de resgatar aquelas meninas foi como arrancar ervas daninhas de um campo fértil. Dava trabalho, machucava, mas era necessário. Nos dias que seguiram, o quilombo se transformou num lugar de cura coletiva. Mulheres, de todas as idades, se reuniam para cuidar umas das outras. A cada dia, uma menina voltava a sorrir. A cada noite, uma nova música surgia entre os tambores. O trauma era grande, mas a liberdade era maior. Zumbi passou a andar menos armado. Dizia que não queria que as crianças o vissem apenas como guerreiro, mas como um homem comum. Queria que soubessem que justiça não vive apenas na ponta da espada. Vive na terra cultivada, no corpo respeitado, na palavra cumprida. Começou a ensinar aos mais jovens o valor da palavra dignidade. Dizia que liberdade sem consciência vira confusão, que era preciso ensinar os filhos a não aceitarem as correntes, nem mesmo as invisíveis. E certo dia, um menino chamado Kalu perguntou a Zumbi o que era ser livre. Ele respondeu com simplicidade: ser livre é poder dizer não sem ser punido.
É poder amar sem ser escondido, é poder andar sem olhar para trás com medo. O menino sorriu e disse que queria ser como ele. Zumbi riu. Disse que esperava que ele fosse melhor. Os anos passaram. O nome de Zumbi se espalhou como vento quente nas serras. Os senhores de engenho tremiam ao ouvir sua história. Os escravizados sonhavam com Palmares. A coroa portuguesa, em sua ganância, intensificou os ataques. Mas a cada invasão, o quilombo renascia. Porque não era feito apenas de casas e cercas, era feito de propósito. Zumbi envelheceu, mas sua presença nunca perdeu a força. Mesmo quando as pernas já não corriam como antes, sua voz continuava a guiar os caminhos do povo. E quando, enfim, os homens do rei conseguiram invadir Palmares com fogo, pólvora e traição, encontraram resistência até o último suspiro. Dizem que Zumbi caiu em combate. Outros dizem que foi capturado, mas entre os seus a certeza era outra. Zumbi nunca morreu. Ele virou árvore, virou rio, virou vento no alto das serras. Virou canto nos terreiros, nome de criança, cheiro de terra molhada. Virou exemplo. Maíta viveu até velha. Continuou cuidando das feridas dos outros, mas também aprendeu a cuidar das suas. Nunca mais ficou em silêncio. E ela tornou-se uma líder respeitada, ensinando às filhas do quilombo que a dor não é destino. Nandinha cresceu livre. Um dia contou para suas filhas que foi salva por uma mulher que já foi prisioneira, por um homem que se recusou a abaixar a cabeça e por um povo que decidiu não aceitar o medo como senhor. O tempo passou, os canaviais mudaram, os senhores morreram, mas o nome de Zumbi permaneceu. E sempre que alguém ousa levantar a voz contra a injustiça, sempre que uma mulher diz não, sempre que um povo se une para proteger os seus, há quem diga que é o espírito de Palmares que acordou de novo. Porque há histórias que não cabem num livro, nem morrem com o tempo. Elas vivem nos olhos dos que se recusam a esquecer. E entre todas essas histórias, há uma que diz que um coronel ousou abusar das moças negras, mas Zumbi dos Palmares descobriu e fez justiça.